Olá, paz seja convosco. Prazer uma vez mais estar aqui, trazendo uma mensagem, deixando uma palavra de Deus, uma palavra de despertamento para a sua vida, para o seu coração, para a sua mente. Eu queria que você ouvisse essa mensagem até o final. Não pare ela no meio, porque essa mensagem é um despertamento que Deus enviou do trono da glória de Deus para a minha vida e para a tua vida. Eu quero deixar aqui uma mensagem na palavra de Deus sobre a carta de João à igreja de Laodiceia, que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rica e abastada, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor dar-lhe-ei também o direito de sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido, eu vou deixar aqui uma palavra de despertamento para a igreja de Cristo, uma pequena mensagem para você meditar. Eu queria que você abrisse a sua mente, o seu coração e o seu espírito. Você leigo, você que professa a mesma fé que eu, você que não professa, mas principalmente nós, servos de Deus. João está alertando aqui a igreja dos últimos tempos. A carta de João, no livro do Apocalipse, ele está falando para a nossa igreja, ele está falando para o nosso tempo, ele está falando para os nossos dias. Se ele está falando para os nossos dias, então ele está falando da minha igreja, ele está falando da tua igreja, ele está falando da minha fé, ele está falando da tua fé, servo de Deus. Então eu queria que você parasse e meditasse um pouco agora nas mensagens que hoje são pregadas nas igrejas. Mensagens de filosofias vãs, aonde prometem apenas filosofias de promessas, promessas de cura, promessas de prosperidade, promessas que você vai sempre ter. Um evangelho de possibilidade, se esquecendo do evangelho da cruz. Mas o que João está dizendo aqui, a igreja minha e a igreja tua. Primeiro ele está dizendo para a minha igreja e para a tua igreja, prestar atenção. Ele está dizendo para a minha igreja e para a tua igreja, voltar e prestar atenção naquilo que nós temos que fazer dos últimos tempos. Primeiro ele chama a minha igreja e a tua igreja de morna. Ele está chamando o evangelho pregado hoje de um evangelho morno, um evangelho em cima do muro, um evangelho falido e prostituído que as pessoas pregam hoje. A mensagem da cruz foi esquecida, a mensagem da bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. Jesus não me deu o evangelho e não te deu o evangelho, igreja, simplesmente de possibilidade, um evangelho de facilidade, mas ele me deu um evangelho da cruz. Ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Então João está despertando a igreja de Cristo hoje na terra. A igreja de Laodiceia é a igreja hoje, é a minha igreja, é a tua igreja, é a minha fé, é a tua fé. Então é uma mensagem de despertamento. Está na hora de nós despertar, está na hora da igreja acordar, está na hora do povo acordar e prestar atenção e voltar a ter compromisso com a palavra de Deus. Crente tem que ter compromisso com a palavra de Deus, querido. Servo tem que ter compromisso com a palavra de Deus. Servo não anda lá vão ter. Servo não anda segundo o curso do mundo. Servo não anda ouvindo pregações vãs, filosofias falidas, prostituídas. Nossos púlpitos estão corrompidos. Nossos púlpitos estão cheios de teólogos, filósofos, mestres e servo de Deus mesmo fiel, igual a Jesus, que veio para servir e não ser servido. Não tem mais. Está na hora de nós sacerdotes voltar a ser homens levantados para pregar um evangelho verdadeiro e genuíno. Jesus está alertando a igreja de Laodiceia: ei, vocês não são quente e nem frio, vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar isso da minha boca.
Querido, nós estamos vivendo o tempo da volta de Jesus. Jesus, ele vai voltar e vai buscar uma igreja. E Jesus está falando da igreja que ele vai voltar e buscar, ele está chamando ela de morna. A igreja nossa hoje acha que é rica, acha que está abastada, não precisa de mais nada. Se esqueceram de Deus. A Bíblia diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aonde está a palavra de Deus nisso? Hoje se prega um evangelho de possibilidades. Hoje se prega um evangelho que vai te dar. As pessoas hoje buscam dentro das igrejas apenas o Jesus que veio te dar, o Jesus que veio entregar para você. Agora, aquele vinde a mim quando você está cansado, sobrecarregado, e permanecer na presença dele, se esqueceram. O evangelho da cruz, querido, é o evangelho que Jesus me ensinou e te ensinou. O evangelho onde a igreja vai sofrer perseguições, todavia nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, mas que ele venceu o mundo e nós também vamos vencer. Querido, está na hora de nós despertar, está na hora da igreja despertar, deixar essas pregações vãs, falida, prostituída. A igreja de Cristo hoje, irmão, cheio de filosofia, cheio de história, formou uma raça de crente mimada, uma raça de crente que não se pode mais tocar. Jesus está dizendo aqui que ele repreende porque ele ama. Hoje crente não pode mais ser repreendido na igreja, porque senão ele vai embora, abandona. Irmão querido, esse pastor aqui que vos fala é movido pela fé, é movido pela palavra de Deus. Crente tem que ouvir a verdade, tem que ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. A revelação é a Bíblia Sagrada escrita. Não tem mimimi, não tem nhenhenhé. A palavra de Deus é o Evangelho de Cristo, a cruz de Cristo, o sacrifício. A promessa de Deus para mim e para você é salvação, mediante a minha obediência e a tua obediência. Se você me ouvir e me obedecer, vai comer e beber o melhor dessa terra. Isaías capítulo 1, versículo 19. Segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, se curvar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. O Evangelho de Jesus, querido, é o Evangelho da cruz. E Deus está falando para a igreja de Laodiceia: volta e arrepende-te, compra de mim ouro refinado, porque eu sou o dono do ouro e da prata. Compra vestes brancas, porque essas vestes de vocês estão sujas, essas vestes de vocês estão imundas, essas vestes de vocês estão contaminadas com o pecado, com a mentira, com a prostituição. Essa mensagem vai doer, essa mensagem vai impactar. Eu sei que eu vou ouvir críticas, eu sei que eu vou ouvir alguma coisa que talvez vai vir contra isso que aqui eu estou dizendo, mas eu não ligo, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu prego a vontade de Deus, eu ensino o Evangelho. O Evangelho que é ensinado hoje, irmão, não é mais o Evangelho da cruz, é o Evangelho da possibilidade. E Deus está dizendo: eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e ceiarei com você. O que Jesus está falando aqui é que ele está voltando, ele está às portas. Ele vai voltar e buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Não essa igreja falida, prostituída, com essa pregação do evangelho distorcido. O evangelho, irmão, tem que ser genuíno. O evangelho tem que ser uma palavra fiel. O evangelho tem que ser a palavra verdadeira. E aquele que prega tem a incumbência de pregar, ensinar e viver aquilo que prega. Porque senão, irmão, também vai pagar o mesmo preço que esses que estão ensinando errado. Hoje a raça humana, os crentes hoje estão preocupados com um monte de coisa, menos com a volta de Jesus, menos com a volta de Cristo. Se preocupa quando morrer, para onde vai, se vai estar acordado, se vai estar vivo. Estão preocupados com o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o livro da revelação. A raça humana se preocupa com coisas que estão ocultas, com coisas que estão escondidas. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Aquilo que foi para mim e para você saber, ficou escrito. O que não foi, não está escrito. A Bíblia diz para mim e para você que eu e você nós temos que se preocupar com a nossa salvação, nós temos que se preocupar com a nossa caminhada na presença de Deus, nós temos que se preocupar com a nossa santidade, nós temos que se preocupar com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família, guiar a nossa família na presença de Deus. Se preocupe com o dia de amanhã não. Jesus diz: por que está preocupado com o dia de amanhã? O dia de amanhã já tem as suas preocupações, deixa que eu cuido dele. Preocupe com o dia de hoje. A raça humana hoje está se preocupando, irmão, com teologia falida, teologia a vida após a morte, o que vai acontecer no Apocalipse, o que vai deixar de acontecer no Apocalipse. Deixa eu te ensinar aqui uma coisa aqui. O livro do Apocalipse é o livro da revelação, é o livro da condenação, mas a condenação não é para mim, não é para você que está andando na presença de Deus. O livro do Apocalipse, a condenação é para quem não ouve a palavra de Deus. Então não se preocupe com o livro do Apocalipse, se preocupe em cuidar da tua vida hoje, da tua alma, da tua casa, da tua salvação, da tua fé hoje, porque assim você não vai passar por aquilo que o livro do Apocalipse descreve. O livro
do livro do Apocalipse é apenas um alerta, não é para mim, para você tentar descobrir o que significa aquelas figuras ou deixa de significar. Preocupa com a tua salvação, preocupa com a salvação da tua casa, da tua família, dos teus parentes. Ei, essa mensagem aqui, querido, é uma mensagem de despertamento, é uma mensagem de despertamento para aqueles que professam a fé, que ouvem a fé, que ouvem a Jesus Cristo de Nazaré. Sou pastor, sou pregador, eu sei, de novo, eu sei que eu vou de crítica, mas preste atenção, crítica não me afeta, sabe por quê? Porque eu creio na mensagem da cruz, na mensagem do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu não prego filosofia, eu prego um evangelho. Eu não prego revelação, eu prego a palavra de Deus escrita. A revelação de Deus já está aqui dentro. As nossas igrejas hoje estão cheias, irmão, de doutrinas vãs, estão contaminando os nossos púlpitos, trazendo, irmão, fé judaica para dentro das nossas igrejas, trazendo judaísmo para cima dos nossos púlpitos, trazendo, irmão, coisas, misticismo para dentro, para cima dos nossos púlpitos e se esquecendo do Evangelho. A palavra de Deus é que cura, a palavra de Deus é que restaura, a palavra de Deus é que renova, a palavra de Deus é que te salva. Guarda isso no teu coração, abre a tua mente, abre o teu coração, abre o teu espírito e deixa o Evangelho entrar dentro dele e você vai ser conduzido ao céu. Para de ficar ouvindo mensagens falidas, prostituídas, contaminadas com misticismo. É manto nas costas agora de pastores para lá e para cá, é a arca da aliança sassaricando para lá e para cá em cima de púlpito. Irmão, isso é coisa do Antigo Testamento, isso cessou, isso não existe mais. Em cima do nosso púlpito o que tem que ter é a palavra pregada, em cima do nosso púlpito o que tem que ter palavra ensinada e vivida por aqueles que ensinam. Então recebe essa mensagem no teu coração, recebe essa mensagem na tua vida, guarda essa mensagem na tua vida, medita nela um pouco, que você está fazendo da tua vida. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas Ele acrescenta na minha vida e na tua vida. Por isso, querido, buscar em Deus em primeiro lugar. Vá para o culto buscar a palavra de Deus, não vá olhar para homens. Vá para o culto buscar a cura da tua alma, não simplesmente a cura do teu corpo. A cura do corpo é uma consequência. A cura, a prosperidade na minha vida e na tua vida é uma consequência. Consequência do que, pastor? Consequência da nossa caminhada fiel, reta e íntegra na presença de Deus. Amém? Recebe aí no teu coração essa palavra. Talvez uma palavra um pouco dura, talvez uma palavra um pouco pesada, mas uma palavra para edificar, uma palavra para restaurar, uma palavra para renovar, uma palavra para te colocar de pé verdadeiramente com o espírito fortalecido na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe tudo que é teu. Você que me ouviu agora, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não conhece, repousa sobre tudo que é seu agora. A Igreja do Evangelho Quadrangular do Bom Retiro e Paulínia está de portas abertas para te receber. A Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja 100% família, e ela está pronta a te abençoar e a pregoar um Evangelho verdadeiro e genuíno. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém.